Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Feche seus olhos neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nós vamos falar da Tua santa palavra, e eu peço que o Teu Espírito Santo continue ministrando nos corações e na mente de cada um dos Teus filhos. Toma, Senhor, a minha vida, os meus lábios, que saiam somente aquilo que o Senhor deseja tratar conosco, tratar aos nossos corações, meu Deus. Que as pessoas sejam alcançadas através da Tua palavra nesta manhã, que pessoas sejam curadas através da Tua palavra nesta manhã, Senhor. Visita os Teus filhos com milagres sobrenaturais, milagres vindo do céu, meu Deus. Que mais um domingo nós possamos sair daqui cheios do Teu poder, cheios do Teu Espírito Santo, prontos para impactar essa geração, Senhor, e pôr as mãos sobre os enfermos e curar as pessoas, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos nessa manhã e nós já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar no seu lugar, irmãos. Glória a Deus. A nossa terceira doutrina cardinal, nós estamos no mês quadrangular, apresenta o Senhor Jesus como médico dos médicos. Se Ele é o médico dos médicos, existe algo que Ele não possa curar? Existe alguma enfermidade que o Senhor não possa curar, irmãos? Sim ou não? Para Ele não existe impossíveis. Nós vemos na palavra de Deus que Ele foi o único que morreu, ressuscitou e está reinando até hoje. Ele é o médico dos médicos, tudo pertence a Ele, todas as coisas obedecem ao nome dEle. E como nós cantamos na canção, não chore, e a Gi falou, profetiza, abra sua boca. Nós temos que fazer isso também. Diante de algum diagnóstico que nós recebemos, e hoje nós vamos falar de cura de doenças, o que nós temos que fazer? Claro que no primeiro momento que nós recebemos um diagnóstico ruim, ou nós, ou alguém da nossa família, alguém que nós gostamos, alguém que está próximo da gente, quando nós recebemos um diagnóstico, nós ficamos entristecidos. É ou não é assim, irmãos? Mas eu sei que você não é igual aos outros que se coloca num canto e passa a chorar, porque você crê num Deus vivo, num Deus que pode fazer e realizar os milagres. Não existe nada que é impossível para o nosso Deus. Eu vi os milagres que o Senhor operou através da cura dEle, e foram inúmeros. E alguns eu posso tocar nos milagres até hoje. Um deles é o meu esposo. Vocês sabem, nós passamos por um momento difícil. Na época em que ele teve Covid, esteve internado, vocês oraram nessa igreja aqui por nós. Nós nem conhecíamos esse povo, e esse povo já orava por nós. E Deus operou um milagre. Ele passou um processo difícil. Foram dias de internação, dias de UTI, dias naquela incerteza. O médico todos os dias ligava e as notícias não eram boas. Teve um dia que a Stephanie virou para mim e falou assim, mãe, mas ele foi para o hospital para melhorar e só piora. Eu falei, Deus está no controle de todas as coisas. Teve um dia que o médico me ligou e falou, olha, os psicólogos já estão prontos para atender vocês. E eu não estava entendendo o que ele estava falando. Depois eu fui saber que o quadro dele já era muito ruim. Já caminhava para um quadro de morte. Mas Deus trouxe a existência e hoje ele está aqui, curado para a honra e glória do Senhor. Milagres são assim. Existem milagres que são visíveis e são palpáveis. E outros, eles servem somente para nós contarmos a nossa história. E qual é a sua história de milagre? Eu tenho certeza que você tem milagres para contar. Curas que o Senhor já fez através da sua vida. E não tenha vergonha de falar. Irmãos, eu já tive depressão, síndrome do pânico, ansiedade. E eu não tenho vergonha de falar sobre isso. Jesus me curou.
E como que Ele me curou? Através da minha atitude, como a Gi falou, de declarar e profetizar. Eu falava, Senhor, o Senhor levou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores. Eu creio que o Senhor vai fazer. E eu contando assim, vocês acham, parece que foi fácil, né? Nossa, só falou e plim, 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 um pozinho mágico. Não, irmãos, foram processos, anos. Até que o milagre chegou. E hoje eu posso contar e testemunhar dos milagres que Ele fez. Outro milagre que Deus fez. Meu irmão sofreu um acidente. E um dos meus irmãos, se ele ficar atrás dessa vareta aqui, ele consegue se esconder de tão magro que ele é, irmãos. E ele sofreu um acidente. E já havia sido profetizado nos 12 dias de milagres que algo aconteceria e que essa família seria impactada nesse bairro, mas que esse acidente seria para glorificar o nome do Senhor, que naquele dia o Senhor estava fechando a sepultura. Mas irmãos, o meu irmão, ele não era muito de igreja. E quando você recebe esse tipo de coisa, existem profecias que a gente quer, não é, irmãos? Mas profecia de morte ninguém quer, não é assim? A gente comete igual os crentes pá, pega e fala, isso é para você, não é para mim não. E naquele dia foi profetizado isso. E passaram-se alguns meses. E o meu irmão saiu do bairro que nós morávamos, foi para outra cidade. E ele sofreu um acidente, a hora que estava voltando. Por ser tão magrinho assim, ele voou para fora do carro. E acabou batendo no retrovisor e ele ficou... Deus é tão maravilhoso, irmãos. Olha como Deus cuida, até nesses detalhes, né? Ele caiu na grama. Olha que coisa. Caiu na grama. E ficou lá na grama. Irmãos, o resgate foi acionado. E aí todo mundo, cadê as pessoas? Tal, tá faltando um, cadê o que está faltando? Foram lá, acharam meu irmão no meio do mato lá. Com a boca cheia de grama, daquele jeito. Só que olha como Deus faz. Olha o milagre, como Deus opera o milagre. Todas as pessoas que estavam no resgate conhecia a gente. Conhecia eu, conhecia meu outro irmão, conhecia meu pai. Porque a nossa família é muito conhecida lá na cidade onde nós moramos. É muito grande também, né, irmãos? E um falou para o outro, não, mas esse é o irmão da Estefânia. Ah, mas esse aqui é o irmão do Estênio. E foi falando assim, porque vocês sabem que cidade pequena é assim, né, irmãos? Todo mundo se conhece, a gente não tem nome. A gente só tem filho de fulano, neto de não sei quem. É assim aqui também, não é, irmãos? Assim? Lá é assim, até hoje. E as pessoas, o próprio socorrista, ele falou para mim depois, ele falou, Estefânia, nós não tínhamos obrigação de ficar 1h30 ressuscitando seu irmão ali no meio do mato. Porque assim, ele estava num grau, eles chamam lá, eu não sei, 8, eu acho que era assim. Então, nesse grau não tem muito mais o que fazer. Mas eles estavam ali, porque eles conheciam a nossa família. Eles falaram, não, vamos até o fim. E ali começou, irmãos. Meu irmão foi para o hospital, ficou no hospital, ficou na UTI 1 semana, ficou em coma, depois ficou em coma induzido. A cabeça do meu irmão estava enorme. E teve um dia que eu cheguei na UTI, eu nunca tinha entrado numa UTI. Eu não sabia como que era uma UTI. E todos os dias que nós íamos conversar com o médico, todos os dias o médico falava, olha, não dá. Ai, porque assim, tá. E não era nada bom, irmãos, nada bom. Nós já estávamos preparados já para o diagnóstico, porque ele não acordava, não ressuscitava, as coisas não aconteciam, toda a medicação que era dada, nada acontecia. Eu recebi uma ligação de uma tia minha, e ela falou assim, quando que você vai visitar o Pierre? Eu falei, tal dia. Ela falou, então quando você chegar lá na UTI, você vai orar com ele, você vai chamar o nome dele, e você vai repreender o espírito de morte, porque ali é o vale da sombra da morte. Aí eu fiquei pensando, tinha um monte de gente na UTI, né? Eu falei, o povo vai achar que eu sou maluca. Eu falei, mas eu vou. E eu cheguei lá naquele dia, com medo, irmãos, de perder o meu irmão. Vou ser sincera, falar para vocês. Com medo. E cheguei na UTI, não falei nada para ninguém. Falei, eu vou, o Senhor está comigo. Cheguei naquela UTI,
Meu irmão estava deitado do mesmo jeito. Perguntei para o médico. Ele falou, olha, não teve nenhuma melhora, não aconteceu nada. Eu falei, tudo bem, mas eu posso ver o meu irmão? Pode. Cheguei lá, meu irmão estava do mesmo jeito. Todo machucado, com aquele monte de tubo. Não preciso falar muito, né, irmãos? A UTI, vocês sabem como é que é. E eu cheguei lá, eu orei com ele. Falei o Salmo 23. Orei com ele. Enquanto eu orava, eu comecei a orar, comecei a chamar o nome dele. E falava, Pierre, volta à vida. Espírito de morte, eu te dou uma ordem. Você está repreendido no poder do nome de Jesus. Pierre, volta à vida agora, em nome de Jesus. E eu comecei a declarar isso nos pés dele, nas mãos dele. Algo aconteceu naquele quarto, irmãos. Algo aconteceu. E aí é uma coisa tão engraçada, porque o que aconteceu? Quando eu comecei a falar com ele, quando ele começou a ouvir a minha voz, os aparelhos que estavam ali nele, que faziam o negócio da oxigenação dele, começou a parar de funcionar. E eles estavam fazendo isso há muitos dias. Para quê? Para que o pulmão dele voltasse a funcionar. E quando eu terminei a oração, antes de eu terminar a oração e chamar ele à existência e falar, Deus vive na sua vida e você vai viver em nome de Jesus, comecei a profetizar um milagre. Ele começou, parece que se entrar todo dentro dele, não sei como é que diz a palavra. E aquilo voltou, e foi de novo e voltou. E aí começou a apitar todos os negócios que tinha lá, e apitando, e eu, meu Deus, e o que está acontecendo? Eu já pensei o pior. Falei, meu Deus, meu irmão está morrendo. E a enfermeira veio e falou, não, isso é normal. Isso aí é que está fazendo o pulmão dele voltar, para a gente tirar a sedação e tudo mais. Tudo bem. Fiquei assustada, traumatizada, fui para casa. E falei, meu Deus, eu não estou entendendo, mas o Senhor é o Deus que faz todas as coisas. No outro dia, irmãos, teve aquela greve de caminhões, então nós estávamos sem combustível, com problemas de combustível, e onde meu irmão estava era muito longe. E naquele dia aconteceu tanto entrave, tanta coisa para minha cunhada não chegar no hospital. E quando ela chegou no hospital, não deixaram ela subir para o quarto. E ela imediatamente me ligou, falou, Estefânia, aconteceu alguma coisa. E eu falei, por quê? Ela falou, porque não estão deixando eu subir no quarto. Eu falei, fique em paz, Deus está no controle de todas as coisas. E o meu coração estava apertado. Eu falei, mas eu creio no Senhor Jesus. Eu creio. Meu coração não estava de separação com meu irmão. Então eu sabia que Deus tinha operado milagre. Eu não sabia como, mas tinha feito. E demorou. E eu naquela angústia, já liberou e nada, já liberou e nada, e já liberou. Quando liberaram, ela subiu. E isso passou quase 2 horas, irmãos. Depois ela me ligou. Ela mandou foto. Ela falou, estou no quarto. Pierre está acordado. Eles não deixaram eu entrar porque eles estavam já transferindo ele para o quarto. Irmãos, milagre não se explica. Milagre se vive. Hoje nós estamos falando de um Deus que cura. O lema da nossa igreja é Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Uma palavra, irmãos. Só basta uma palavra e uma atitude de fé que Deus vai fazer. O meu irmão ficou um tempo sem andar na cadeira de roda. Ele precisou fazer traqueostomia, precisou fazer um monte de coisa. Processo. Mas ele está vivo para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Então Deus fez nas nossas vidas, Ele vai fazer na sua vida também. Na vida daqueles que você ama. Na vida daqueles que você ora, que você busca. Irmãos, não existe nenhum impossível para o nosso Deus. Sabe, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quando Ele morreu, quando Ele estava sendo crucificado, tudo de ruim que havia no mundo, Jesus era como se fosse um imã. Então todas as iniquidades, dores, tristezas, doenças, maldições, tudo que estava sobre a nossa vida, Ele puxou tudo para Ele. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre o nosso Senhor. Não existe nada que Ele não possa fazer. Mas como você vai alcançar isso? Crendo no Senhor Jesus. O primeiro passo para você receber os milagres, as promessas, ser curado por completo, você precisa pertencer a Ele.
João 1,12, abra para mim, por favor. Pertencimento. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você precisa pertencer ao Senhor. Ah, não, pastor, eu já aceitei Jesus, é diferente, eu já falei sobre isso. Você precisa pertencer totalmente ao Senhor, 100% pertencente a Ele, tudo dele. Você tem que chegar para orar e declarar palavras de profecia, declarar palavras de adoração, abrir os seus lábios e falar: Senhor, eu pertenço 100% a Ti, Jesus. Porque quando o Senhor olhar para você, Ele vai saber que você pertence 100% a Ele. E quando nós somos filhos, nós temos acesso e direito a tudo que o Pai tem. É ou não é assim, irmãos? Quando os nossos filhos, e você sendo filho também, você chega na casa do seu pai, você fica pedindo para abrir geladeira, para fazer as coisas? Não. O que você fala para sua mãe, para o seu pai quando você vai visitar ela? Ah, mãe, faz um bolo aí que eu estou indo aí na sua casa. Não é assim, irmãos. A gente tem liberdade. Vocês não fazem isso com a mãe de vocês? Ah, eu faço. Quando eu estou indo lá ver minha mãe, eu falo: mãe, faz um brigadeiro daquele lá que eu gosto, de bolinha. Eu peço, sou filha. Eu posso ser mãe, mas eu sou filha também. E na casa de Deus é assim, nós precisamos pertencer a Ele 100%. Eu já falei sobre isso. Pertencimento. Sabe o que é pertencer? É você falar: eu amo ao Senhor, eu vou honrar ao Senhor, eu creio no Senhor. Porque a salvação e a cura só vai vir se nós tivermos fé no Senhor Jesus. Como que você vai receber a cura se você não tem fé, se você não acredita que Ele vai fazer? Nós não podemos pedir, declarar a cura e o milagre se nós não crermos 100% no Senhor. E o segundo ponto para nós sermos curados, recebermos a cura, podermos declarar a cura na vida de outras pessoas é o quê? Pedir. Pedir, pastora? É, pedir. Pedir é uma demonstração de fé e confiança no nosso Deus. O que Mateus 7,7 diz? Pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É assim que diz: peçam e lhes serás dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para você. É simples, irmãos. Com Jesus não tem dificuldade, não. Somos nós que dificultamos as coisas. Nós que ficamos achando mais isso, aquilo, queridos. Jesus nos conhece por inteiro. Antes de nós estarmos aqui, de sermos feitos jovens e moços e senhoras, sermos homens formados que somos, o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele mesmo nos criou. Peçam e será dado. Vocês veem que sempre a palavra de Deus é assim. O Senhor Jesus, Ele não é daquele jeito que entra e faz o que quer. Ele precisa da sua permissão. E aí, está disposto a abrir seu coração para Ele curar aí o que precisa? Muitos querem a cura, mas poucos permitem ser pertencentes a Ele. Poucos permitem pedir. Nós temos que pedir. A própria palavra diz que às vezes as pessoas não recebem porque pedem errado. Peça da forma correta. Fale para o Senhor o que você precisa. Terceiro ponto, crer. Ah, eu creio no Senhor. Não crê. Porque se você cresce, você ia ser 100% do Senhor. Nada é possível sem que haja fé. Nada. Hebreus 11:6. O que diz lá? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Não é uma troca, irmãos. É você crer que o Senhor pode fazer. E Ele vai fazer. E depois, receber. Você está pronto para receber, irmãos, o milagre que você precisa? Você está pronto? Se o Senhor chegasse agora na sua frente, que Ele não vai chegar de carne e osso, mas se Ele chegasse na sua frente agora e falasse: está pronto, você está pronto para receber? Tem certeza? Nós precisamos estar prontos para receber o milagre do Senhor.
Às vezes a gente ora, pensa assim, eu vou orar e já vai acontecer. Milagre instantâneo. Pode acontecer, irmãos. Existem milagres que são assim. Nós já presenciamos milagres assim. De enfermidade. Falo, amor, ora por mim que eu estou com dor em tal lugar. Ele ora, tira a mão, pum, resolve. Mas existem milagres que são processos. Repita comigo, processos. Fala de novo, irmãos, processos. E sabe qual que é a chave para você não desanimar e confiar e crer que você vai receber? Descansar. Você precisa confiar, você precisa crer e você precisa descansar. Olha como é simples. E descansar como? Na canção, como a gente diz, em teus braços é o meu descanso. É no descanso do Senhor, é nos braços do Senhor, irmãos, que nós vamos receber o milagre. Temos que descansar, temos que confiar e temos que esperar que vai acontecer. Se Deus falou que vai acontecer, se você é filho dele, se você pertence a ele, se você já pediu, se você crê, descansa que vai acontecer, irmãos. Não chore, quem cuida de você não dorme. Descansa, tem muita gente que te ama. Às vezes nós gastamos nossas energias, o nosso tempo, que é tão precioso, com coisas que é só a gente colocar na mão do Senhor. E o Senhor vai falar, olha, ainda bem que colocou na minha mão, porque agora eu posso entrar no negócio e resolver. É assim que Deus faz, irmãos. Jesus é simples. Repita comigo, Jesus é simples. Olha, vocês estão vendo que não tem nada de espetacular aqui para você ser curado? É só pertencer, é só pedir, é só crer. E ó, estenda as mãos assim, ó. Estenda as mãos. Receber. Receber. Aquele que pode fazer todas as coisas vai te entregar, irmãos. Jesus é simples. Ele é maravilhoso. Ele é poderoso. Creia no Senhor Jesus. Peça a Ele. Se hoje você acha que você não pertence 100% a Ele, fala para Ele. Fala, Deus, eu quero pertencer totalmente ao Senhor. Mas esteja preparado. Esteja preparado. Porque daqui para frente você vai ser um vitorioso 100% em nome de Jesus. Aqueles que já entenderam isso, que já são pertencentes ao Senhor, aqueles que já pedem, aqueles que creem, aqueles que já estão recebendo, sabem como é que funciona. É só olhar para o rosto do seu irmão aí, que você vai ver reluzindo o brilho do Espírito Santo na vida dele. Olha para esse lindo aí que está do seu lado, para essa princesa, para esse irmão, olha para ele. Você vai ver o brilho estampado na cara dele, porque é assim que Deus faz. Nós somos 100% pertencentes do Senhor. Eu sou 100% dependente e pertencente a Ele. Não negocio nada, eu sou pertencente ao Senhor. Como diz a palavra, nem a morte, nem a profundidade, nada vai me separar do amor do Senhor. Já passamos por várias situações na nossa vida, irmãos. Situações de pessoas olhar para nós e falar assim, hoje eles não vêm na igreja. Hoje ela não vai vir na igreja. Hoje não veio, porque o que nós fizemos com ela hoje, ela não vai vir. Irmãos, dava o horário do culto, eu estava lá. E ainda fazia questão, que eu era abusada, fazia questão de vir pela porta principal. Sabe por quê? Eu sei para quem eu fui chamado. Eu sei quem pagou um preço por mim. Então, irmão, não vem com essa conversinha fiada, não. Comigo não cola. Como diz meu marido aqui, ó. Já foi calejado, já. Eu sei em quem eu pertenço. Eu sei quem pagou o preço por mim. Não foi homem, foi Jesus. Então nada que eu passe nessa terra se compara ao que Ele passou para me dar a salvação. Por que eu vou ficar melindrosa? Não vou ficar. Vou chorando. Teve um dia que eu estava com o olho esbugalhado assim, ó, que eu taquei tanto corretivo na cara que não deu jeito. A hora que eu olhei a transmissão, falei, meu Deus, o que é isso? E ainda os irmãos da câmera ainda deram um close assim. Eu falei, Senhor, que coisa mais linda. Mas eu estava lá adorando ao meu Deus, sabe por quê? Porque eu sempre declarei que o meu Redentor vive. E em todo momento, em qualquer momento Ele ia se levantar. E Ele se levantou. Eu creio no Senhor. Eu pertenço ao Senhor. E você está disposto a isso, a pagar o preço? Porque
Porque para pertencer e para receber, nós sabemos aqui, ó, tem que pertencer, tem que pedir, tem que crer e estar pronto para receber. Eu sei que você está pronto. Eu sei que você está pronto. E a partir de hoje o Senhor vai mudar a sua história e vai mudar a sua vida em nome de Jesus.